Boa tarde! Estamos no ar. Sejam muito bem-vindos. Esse é um momento, é o Pod Plena. Eu sou Luciana Neves e nesse momento estaremos aqui com o nosso convidado da nossa estreia. E é um homem, gente, um varão que veio aqui para representar a classe masculina. Seja bem-vindo, Deusdete Fortunato. Gratidão, Luciana. Gratidão ao espaço Pod Plena. Creio que será um sucesso esse podcast, porque vai trazer muitas oportunidades e vai dar voz às pessoas que precisam levar uma mensagem ao mundo. Ai, que maravilha. O Pod Plena, ele nasceu então para dar voz e vez mesmo a pessoas, às mulheres, aos homens de negócios, os empreendedores aí que precisam colocar os seus negócios. E a gente veio aqui para trazer casos de sucesso. E hoje eu não podia deixar de fazer esse convite para você contar um pouquinho da sua trajetória, do legado, né? De como começou toda a história da editora. Conta pra gente. Então, é bem interessante porque nasceu de uma dor que eu tive ao tentar lançar um livro, e acabou que eu sendo bloqueado de certa forma por alguns profissionais, algumas editoras que não abriram a porta, realmente bateram a porta na cara, e foi os nãos da vida que me levaram a abrir a editora, né, fundar a editora, porque quando eu tentei realmente lançar o livro e eu recebi esses nãos, então resolvi transformar esses nãos em sim. E naquele momento eu acreditava que era só para lançar o meu livro, publicar o meu livro que eu queria, e ao longo do período que eu estava na produção e publicação do lançamento do livro, eu entendi que não era só sobre mim, não era só sobre o meu livro, era sobre uma dor que eu tive, que eu estava ali superando, e que outros profissionais também da área tinham aquela mesma dor e estavam enfrentando dificuldades ali para progredir. Então, com isso eu resolvi ajudá-los. E aí foi 1, 2 e nasceu os livros em coautoria. Porque eu falei, assim é para ajudar um ou outro no individual, vamos ajudar coletivamente. Então abri a primeira capa em coautoria e convidei alguns amigos. E a partir do primeiro, que foi o Resiliência na Educação, a partir desse primeiro projeto, foram surgindo outros projetos, outros colegas, e daí começou a evolução, e a editora vem aí há mais de 2 anos e meio, aproximadamente, já levando a oportunidade, né, para alguns autores, para alguns profissionais do mercado, seja da área do desenvolvimento humano, educação, outra área aqui. E foram terapêutica, né, também. Sim, e foram diversas, né, lançamentos na Bienal. Conta um pouco pra gente, como é que foi essa experiência? Ah, maravilhosa. Cada obra tem o período de produção e também de lançamento. E nós estamos buscando fazer esses lançamentos em locais diferentes e estratégicos. E as bienais são realmente fantásticas para o lançamento de livro. A questão da autoridade, do posicionamento do mercado, porque o livro não é só uma oportunidade que o profissional está tendo para levar uma mensagem, eternizar o seu legado, mas também de se posicionar como autoridade. Sim. Então é uma ferramenta excelente de posicionamento, de geração de autoridade, e hoje é o que precisa, porque hoje quem vende mais, quem presta o melhor serviço, e de certa forma não é realmente o melhor, é quem é visto, é quem é lembrado. E a melhor forma que tem hoje, eu acredito que a melhor ferramenta que tem hoje de geração de autoridade é um livro, seja ele solo ou em coautoria. E as bienais, elas vêm justamente para acelerar, porque nós fizemos lançamento na Bienal do Rio, Bienal de Pernambuco, Bienal de Salvador, e em setembro teremos lançamentos também na Bienal de São Paulo. Nossa, parabéns. E quando você falou muito na questão da sua dor, e o que me chamou a atenção é que você tem um currículo excelente, né? E mesmo assim não teve a facilidade para escrever o seu primeiro livro. Conta pra gente hoje, como que vocês recebem as autoras na editora? Qual que é a facilidade para todo mundo participar disso? Então, aquele acolhimento que eu não tive naquela época é o que nós buscamos fazer hoje. Então, o escritor, o autor, a autora, ele não precisa ter experiência, ele precisa ter uma mensagem. E essa mensagem nós ajudaremos para que ele venha
passar por esse processo da escrita e da publicação do capítulo dele. Então, nós temos a equipe, temos vocês coordenadores que estão conosco aqui, eu agradeço demais, porque quem está ali à frente de networks diferente até do meu, né, de alguns outros colegas, mas que vão estar ali recebendo esses autores, passando as orientações e conduzindo eles durante o processo de escrita. Então isso é o que faltava lá atrás, o que faltou para mim lá atrás. Então nós estamos buscando realmente democratizar a escrita, a publicação e a leitura de livros no Brasil e no mundo. E é justamente através desse trabalho de formiguinha, de um traz outro, indica outro, e assim, a realização de sonhos. Sim. A realização de sonhos, porque além disso também, a sensação terapêutica, na verdade a cura que se dá através da escrita, porque a escrita ela é terapêutica, não é só a leitura. E nós já vimos vários casos, vários relatos sobre isso, sobre autores que se curaram durante o processo de escrita, porque vai colocando para fora aquilo que estava travado. Então isso é gratificante demais. O que a gente sempre observa na trajetória é que você tem um público muito feminino, né? E isso me chamou muita atenção. Como que é o Deusdete lidando com tanta mulher? Pois é. Às vezes é complicado, porque não é fácil. Então, a maioria das escritoras são realmente mulheres. Então, tem vários livros, tem várias capas que nós já trabalhamos, que nós já abrimos, que são capas voltadas para mulheres, público feminino. E mesmo as capas mistas, a maioria também é mulher. Então são mulheres, e daí tem que ter um bom jogo de cintura realmente para poder lidar, mas eu também conto com a ajuda de todas as coordenadoras, né, de vocês, para estar ali com a gente, para poder conduzir com maestria, da melhor forma possível, realmente entendendo, porque nem todo mundo é igual, então nós sabemos das diferenças, sabemos que vai existir uma hora ou outra algum questionamento, então nós vamos ter que estar ali sendo relevantes, flexíveis, para poder e conduzindo da melhor forma. E acho que o desafio é esse, né? A gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal. E quando a gente oferece essa oportunidade de trabalharmos em grupo, né? Seja homens, mulheres, e uma sociedade aí justa e humanitária, é o que resultado. Voltando a falar sobre mulher, eu sei que você tem uma história de conexão com muitos brasileiros e me conta um pouquinho para o nosso público aí, como que uma mulher incentivou você a tomar a sua jornada e sair da sua terra natal? Pois é, né? Então, assim, durante um tempo, durante um período que nós estávamos no início de trilhar essa trajetória junto à editora, e eu já tinha um desejo, né, de evoluir e tal, e eu sei que por mais que eu honre e respeite a minha terra natal, e amo de paixão, só que nós sabemos das limitações que tem o Nordeste, da cidade pequena, do sítio, e daí eu nasci e cresci na roça. Então, as limitações, as dificuldades existiram desde o início. Para estudar, então eu tinha que caminhar a pé, na maioria das vezes, 5 quilômetros indo, 5 quilômetros voltando, no sol quente, chuva, sol, e quando chegava ainda ia trabalhar na roça. Então, se eu queria ler, eu não tinha condições. Meus pais trabalhavam, são agricultores, então não tinha condições de comprar livros, então pegava emprestado da escola. Na biblioteca da escola, assinava aquela fichinha lá, e no período que eu tava com ele, tava aproveitando. Terminava, já deixava aquele, pegava outro, e assim sucessivamente. E durante esse processo que eu vivenciei para evolução realmente eu digo no desenvolvimento humano, como também no início da editora, e eu digo que o impulsionar para que a minha esposa viesse a cursar medicina no Paraguai me fez sair daquela zona de comodismo. Porque eu não falei em zona de conforto, porque não era zona de conforto, era de comodismo. E daí eu cheguei um dia para ela e falei: amor, vamos, arruma tuas coisas e vamos embora, né? Você vai cursar medicina no Paraguai e nós vamos tocar a editora lá para cima, para São Paulo, pro sul, para o sudeste, lá pro Paraguai. Aí ela falou: mas como assim? Eu falei: vamos. Só que Deus já tinha falado comigo
que realmente a gente precisava sair daquele lugar, precisava expandir, precisava evoluir. E aí ela ficou sem entender no primeiro momento, mas depois Deus foi dando as confirmações necessárias, e daí nós migramos para o Paraguai, onde ela começou a cursar medicina, e as coisas começaram a fluir porque eu vim mais para Curitiba, começou São Paulo, instigando mais e mais, e hoje nós temos um polo muito forte aqui em Curitiba. Porque hoje nós temos aqui uma média de mais de 200 autores já aqui de Curitiba e região, somando em todas as capas que nós já lançamos aqui. Então hoje nós já temos um contingente bom, que São Paulo também, o Rio de Janeiro, mas São Paulo e Curitiba são os dois centros maiores que nós temos de autores nas capas dos livros. Então, assim, essa jornada, esse impulsionar de ela ter que vir cursar medicina, nos tirou lá do Nordeste e nos trouxe aqui para a região Sul, Sudeste e também lá pro Mato Grosso do Sul, que no caso fica divisa com o Paraguai, Ponta Porã. E nós estamos aí, já então, nessa Mulheres, pegada. Né? Quando não é a mãe, é a esposa, sempre trazendo destinos para esses homens. Maravilhoso. E como que tá os próximos passos? Como é que você acabou de falar que Curitiba e o Paraná e São Paulo aqui é um grande polo, né, de concentração. Mas 2026 está aí, já estamos na metade do ano. Quais são os próximos passos? Quais são os planos de agora em diante para a Editora Fortunato? Então, nós já estamos com um processo bem evoluído em relação aos livros, nas capas de coautoria, livros solos aqui da região. E a ideia é justamente se fixar mais ainda aqui em Curitiba, com uma sede em breve. São Paulo também já é um centro nosso também de toda a parte logística e de sistema de impressão, então também já faz parte. E mais ainda para 2027, porque nós iremos começar a expansão internacional. Então, em primeira mão, quero trazer aqui em primeira mão, parabéns. Nós temos capas, algumas capas já em planejamento, outra já entrou em execução aqui da captação de coautores para lançamento em Portugal. Então nós já temos o primeiro lançamento internacional programado, agendado, março de 2027, nós já iremos lançar uma capa já em Portugal, e já tem mais outra capa que já está em fase de captação de autores, que será lançada em Portugal, Japão, Austrália, Argentina e Peru. Nossa, então, que sucesso. Temos duas capas já com esse planejamento, já com a agenda praticamente fechada dos períodos de lançamento nesses países. Então vai começar com tudo 2027. Que orgulho, quando a gente vê que você realmente ama o que faz e que os seus olhos brilham, né? Quando se fala dos planos aí da editora e principalmente, né, do legado de trazer a escrita para toda a comunidade. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de cura. Você sempre traz isso, assim, que a cura vem através da escrita também. Nesse caminho todo, eu acredito que você deve ter tido e lido, acompanhado histórias significativas. Sim. Você lembra de alguma para compartilhar com a gente? Olha, uma que tocou muito forte mesmo foi de uma autora de Minas Gerais, que ela estava se curando. Na verdade, ela estava enfrentando um câncer. Ela tinha enfrentado já 2, e quando ela entrou para a capa, ela aceitou escrever no livro, ela descobriu um outro câncer. E no período, os meses que posterior à decisão dela, foram meses bem desafiadores. E ela começou a escrita do livro achando que não terminaria. E só para resumir, no lançamento, ela foi dirigindo de Minas para São Paulo. Nossa. Só para dar o depoimento dela que ela realmente se curou durante o processo de escrita. Então ela fez questão de ir dirigindo para provar que realmente ela estava curada do 3º câncer. Então foi algo assim que me marca ainda até hoje. Me marcou naquela época e marca até hoje, porque sempre que eu penso, a gente sabe dos desafios, tem momentos que a gente quer fraquejar. Sim. E sempre que eu tô naquele dia bem para baixo e tal, me vem, eu na verdade eu ancorei
essa lembrança, para que nos dias que eu estiver bem para baixo, eu conseguir me restabelecer, me reerguer através dessa lembrança. Então, estou citando um aqui, mas tem inúmeras, centenas já. Hoje nós já somos mais, eu acredito que já bateu os 700 agora com esses últimos lançamentos, 700 autores nas capas de livro em qual terei livro solo. E acho que não mais de 700 autores já, com certeza, agora com esses últimos lançamentos. E nesse tempo, nós já tivemos aí vários relatos de cura, realmente, durante o processo de escrita. Pessoas que estavam com aquilo travado, realmente preso, aprisionado aqui dentro e não conseguia colocar para fora. E através da escrita eles conseguiram se libertar, conseguiram perdoar, conseguiram restabelecimento de família, sabe, através da escrita. Mãe que escrevia, estava com aquilo travado, escreveu, o filho leu. Teve esse outro caso bem interessante, o filho leu o relato da mãe no livro e foi com ela pedir perdão por tudo que ele fazia contra ela, e às vezes até sem intenção, mas ele não, sabe, estava ferindo muito ela. E aí quando o filho leu o capítulo da mãe, foi lá e a família foi restabelecida, sabe, porque estavam afastados. Sim. Então assim, são N situações, são N casos que se a gente fosse relatar aqui, sabe, então nas capas mesmo agora, da Dor ao Propósito tem vários relatos. Verdade, esse foi o lançamento dessa sexta-feira, né? E por sinal eu fui coordenadora. Da Dor ao Propósito é um livro que reúne 23 autoras, né? Coautoras. E com lindas histórias, realmente. E é exatamente isso. Eu acho que quando você estava falando aqui, me tocou bem fundo. Porque o relato delas no palco era exatamente isso, né? Eu nunca tive a ambição de ser uma escritora, nunca tive, porém, quando elas se colocaram na oportunidade de estar ali, elas se viram que sim, elas podem, sim, elas merecem, sim, elas conseguem, e você resgata, né, os valores, a autoestima, a autoconfiança, e o porquê não, né, a dignidade dessa mulher, dessa escritora. Então, muito feliz, né? Obrigada também por fazer parte desse projeto. O pertencimento, né, acima de tudo. Você viu que quando elas estão ali no palco, trazendo a mensagem delas, que elas escreveram, que elas resgataram, revisitaram lugares internos que precisavam ser revisitados para curar aquilo lá, para resolver as situações que estavam lá, sabe, adormecidas lá atrás, e que na maioria das vezes estava aprisionando elas em um ambiente que não era favorável. Sim. Então nós vemos hoje que a maioria dos profissionais, eles vivem em um looping. A maioria das pessoas e profissionais também. Quando eu falo em profissionais, porque nós estamos aqui lidando com um público também de empreendedores, de pessoas de negócio, de profissionais que atendem outros profissionais e pessoas em geral. E por isso que eu estou me referindo à questão do profissionalismo. Hoje nós temos vários profissionais que têm uma capacidade enorme, têm uma inteligência fora do comum. Só que por alguma situação que ainda não foi resolvida, fica ali aprisionado naquela velha corrida dos ratos e não sai do lugar. E daí as pessoas às vezes enxergam que as circunstâncias, ficam colocando culpa em Deus, colocando culpa nas pessoas, colocando culpa nas circunstâncias e tal. Mas não é sobre isso. Porque você não é aquilo que as circunstâncias tentam te moldar. Você não é o que as pessoas falam que você é. Sabe, porque a maioria das pessoas, elas querem te ver evoluir. A maioria das pessoas, elas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Para que você não ultrapasse aquele pedestal que ela está. Porque assim, quando uma verdade se estabelece, o que é falso se denuncia. Isso é uma frase icônica. Quando você começa a evoluir, você automaticamente está ofuscando aquela outra pessoa que está aqui. Se ela não buscar evoluir também junto com você, ela não vai querer que você evolua. Justamente porque para você não ultrapassar ela. Então, é muito perigoso você estar cercado de pessoas dessa forma, porque elas acabam te querendo puxar do tapete. Então, a maioria dos profissionais, ou a maioria dos ambientes que nós frequentamos hoje, existem pessoas assim. E daí nós temos que nos blindar. Então, como que faz isso? Primeiramente, você tem que ter uma mentalidade forte, desenvolver uma mentalidade de blindagem realmente, de crescimento, para que você entenda que tem situações que você precisa pegar ela ali, respirar, vou fazer um suco aqui com ela.
Entende? E não ir na mesma frequência daquela pessoa. Porque se você for seguir, pagar com a mesma moeda, ou sei lá, fazer alguma atitude que venha a comprometer a sua índole, a sua essência, você vai ser igual a ela. Você não vai ser melhor que ela. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. E quando nós lidamos com pessoas, principalmente quando a gente quando vai ampliando, que a gente tem que realmente ir para o centro do negócio, para poder estar abraçando e ajudando e intercedendo ali em algumas situações, aí é que tem que tomar cuidado. Porque justamente vai acontecer isso. Então nós temos que estar preparados, estar com a mente forte, para resiliente acima de tudo, para poder enfrentar essas dificuldades. Então todos os dias eu peço a Deus, Senhor, me dá sabedoria, entendimento, para conduzir da melhor forma possível. Porque não é fácil. A gente vê que a liderança em si, né, eu também tenho muito esse temor a Deus, e eu penso sempre, assim, que se não for pra gente ser sal e luz nesse mundo, né, não vale a pena. Sim. E às vezes a gente tem que ser um sal meio salgado. Sim, salgado. Não dá pra ser insosso, não. Tem que colocar algumas virtudes, alguns lados, alguns valores, que é muito importante, né, e eu vejo, sim, que o poder da ambiência para a comunidade, para as pessoas, faz toda a diferença, porque quando ela vê assim que um pode, ela acredita, né? Ela fala assim, eu tenho medo, porque quem que não tem medo? O medo, né, ele é a área segura da gente, é realmente para que não deixar você correr risco. Sim. Mas quando a gente vai com medo mesmo, né, acontece aí esse desafio e esse que você aceitou, e hoje a gente vê todo esse sucesso acontecendo, e quando você olha para trás tem hora que nem acredita, né? Então, porque tá muito recente. E eu falo que tudo é para honra e glória do Senhor. Eu acredito que Deus tem um propósito muito forte em relação ao projeto da editora, porque é uma oportunidade que nós estamos... Eu falo que nós estamos gerenciando, mas é um propósito de Deus de trazer a oportunidade para as pessoas levarem a sua mensagem, de poder se reconectar consigo mesmo, com os familiares, com profissionais, com os colaboradores, porque de certa forma faz isso. Veja só, um exemplo, o que você coordenou essa capa, os seus colaboradores, os seus parceiros estão conectados com você. Sim. Através desse livro. Então, a exemplo da Dor ao Propósito, tem várias outras capas que também são assim. E eu falo que o nosso propósito de vida é a nossa dor curada em processo de cura. E justamente o que nós enfrentamos de dificuldades, nós podemos amenizar para outras pessoas. Então, se nós tivemos a oportunidade de poder estudar, de poder evoluir, por que não nós também não proporcionarmos para outras pessoas? Então, se nós tivemos a oportunidade de escrever um livro, porque a primeira vez que eu participei de um livro em coautoria, lá em 2019, era meu sonho. De criança mesmo, eu via, falava, nossa, eu quero ser imagina ser um escritor, um palestrante, tá nos palcos, viajando. Aí hoje, quando eu olho, às vezes eu tento até reclamar, às vezes eu vou reclamando de, como tá puxado, vou ter que viajar pra tal lugar, depois pra tal lugar. Aí outro dia eu falando isso, aí a minha esposa falou, mas não foi o que você pediu? É o resultado das suas orações? Então, aí eu pensei assim, eu falei, a gente tem que ter muito cuidado com o que pede pra Deus, porque realmente acontece se você focar ali, se for do propósito dele, se for da vontade dele. Então hoje a gente vive nessa sequência de viagens, de lançamentos, de eventos, e hoje mesmo, quinta-feira eu tava no Paraguai, já cheguei aqui em Curitiba, hoje já vou pra São Paulo, amanhã já tenho compromisso em São Paulo, quarta-feira já vou para Belém do Pará, tem lançamento em Belém do Pará dia 8, aí já vou para o Rio Grande do Norte, então que já tem outro compromisso dia 12. Então isso lá atrás para mim era só um sonho. Era um sonho. E hoje já é sua rotina. Hoje é minha rotina, hoje é a realidade. Então isso, claro, tem muito do esforço de cada um, sim, mas também tem do temor a Deus, da busca de realmente estar alinhado com aquilo que Deus quer, não só para nós, mas também para as pessoas, para alcançar outras pessoas. Quero aproveitar esse momento e também claro que Deus tem, e Ele une todas as pessoas, mas eu queria falar um pouquinho também sobre essa capa, Poder do Network. Sim. Quanto network você fez para chegar até aqui? Quem são as pessoas? Então, é uma longa jornada também, porque eu comecei no desenvolvimento humano, não só na educação, mas no desenvolvimento humano,
desde 2011. Só que na área da educação, eu comecei com 17 anos sendo professor de educação de jovens e adultos. Veja. No EJA. Então, no primeiro ano do projeto, eu fui lá como professor, lecionei lá em uma comunidade no interior, lá do Rio Grande do Norte. E aquilo ali para mim foi uma experiência muito, mas muito valiosa. Porque foi o primeiro contato que eu tive com lidar com pessoas. Sim. E a partir daí, quando eu terminei a faculdade, que eu busquei a pós-graduação em docência de ensino superior, porque eu não gostei muito da área de tecnologia. Então eu falei, eu gostava de teoria, mas prática não. Então eu migrei para o desenvolvimento humano e eu comecei a atuar como, eu falei que era um orientador vocacional, porque eu ajudava alunos, quando eu entrei em um grupo educacional lá no Amazonas, para ajudar alunos a ir pelos melhores caminhos no curso técnico, no ensino médio, enfim. E aí eu conheci o coach. Depois conheci as formações em terapias, depois conheci inteligência emocional, a PNL e assim vai. Mas nessa trajetória eu cruzei por vários networks grandes para poder chegar até aqui hoje. Então não foi do dia para a noite. Então nós começamos lá atrás com profissionais, depois fui migrando para outro, conhecendo outras pessoas, aí fui migrando para outros networks e cheguei até frequentar o Tony Robbins, né? Então fiz Tony Robbins em 2019 e aí foi o start final, sabe? Foi aquele start assim que realmente me acordou para a vida. E daí eu falei, não, então agora vai. E aí eu comecei a ser estratégico. A partir daí, até 2019 eu não era estratégico, eu rodava em círculo, andava em círculo. Então eu não tinha um direcionamento correto, por mais que eu já estava frequentando alguns networks. Mas em 2019, quando eu fiz o Tony Robbins, eu entendi algumas coisas que eu falo que foi a minha virada de chave. E aí eu comecei a ir em networks estratégicos para alcançar aquele que eu queria, me aproximar. Não que eu fale, você estava sendo falso, não, eu estava sendo intencional. Então eu estava sendo intencional para encurtar caminhos. Então se eu tinha uma dificuldade em algo que eu queria executar, eu ia procurar quem já fez. Eu não ia ficar batendo cabeça. Então, o que é que eu fazia? Eu pagava o acesso. Hoje nós temos que pagar acesso. E era isso que eu fazia, que eu fiz lá atrás. Então, eu comecei a pagar acessos a esses networks e aquela pessoa ia lá e me entregava, porque ninguém tem mais tempo de ficar com romantismo de cursos e não sei o que lá das quantas. Não. É uma mentoria. É algo cirúrgico, direto ao ponto. É uma leitura de um artigo, de um livro que já vai direto ali, que vai te dar uma solução para uma dor que você está passando. E aí foi o que aconteceu. E aí eu fui sendo intencional, e aí eu fui encontrando os caminhos até o início da editora. Porque quando eu fui para iniciar a editora, eu não sabia de nada. Sabia nem como começar. E assim, através dos networks que eu estava, e eu falo que Deus agiu poderosamente me apresentando pessoas, e essas pessoas foram me dando direcionamento. Então pega um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, e ali foi nascendo a editora. Então o network é muito, muito poderoso mesmo, e mas é uma necessidade que nós temos. Se nós quisermos chegar mais rápido, nós temos que realmente procurar profissionais que já fizeram, que já trilharam aquele caminho que podem nos ajudar. Intencional, né? Intencional. Nossa, você falando aqui, a minha cabeça estava fervendo, imaginando os jovens lá, né, que te conhecem a sua história, escutando isso, porque nada mais é do que eternizar mesmo a nossa trajetória, né? O que você fez, o que deu certo, não deixa de ser um conselho, porque e é um equilíbrio. Né? Equilíbrio a gente pensar assim, o que o meu sentimento atrapalha as minhas decisões. E realmente a gente ser estratégico nas nossas decisões faz toda a diferença. Sim. Nem sempre a gente vai ser amado, né? Tá tudo certo. Não vai. Vai ter momentos que as pessoas... Você não vai agradar todo mundo. Não dá. Então, assim, eu creio que ao longo do tempo nós vamos desenvolvendo habilidades, nós vamos desenvolvendo competências, e o desenvolvimento de habilidades e competências, e também de seguir um propósito, trilhar ali um propósito de vida, ele não vai eliminar os problemas, não vai eliminar as dificuldades, nada disso.
Mas só que ele vai te posicionar realmente como uma pessoa resiliente, como um profissional resiliente, que vai enfrentar aquilo ali, encarar realmente de cabeça erguida. Não vai deixar fraquejar. Não vai te deixar fraquejar. Se você não desenvolver essas habilidades, essas competências ao longo da vida, na primeira dificuldade você vai cair. Então, hoje tem uma parcela muito pequena do mercado que suporta isso. Sim. Que suporta as pressões, que suporta as dificuldades. É por isso que fala, não é para todo mundo. Realmente não é para todo mundo. A gente foi uma geração que foi forjada no caos, né? Eu estava falando isso sobre os estudantes. Quando eu lembro que nós não tínhamos material didático, nós não tínhamos farda, nós não tínhamos uma alimentação como é hoje, nós não tínhamos transporte público para ir estudar. Hoje o aluno tem transporte, tem alimentação toda balanceada, tem fardamento, tem material didático e ainda não quer nada. Ainda não quer. Sabe? Então, assim, não sabe o que é realmente dificuldade para estudar. Imagina se nós tivéssemos tido lá atrás essa mesma facilidade que tem hoje. E uma das coisas é o acesso, né? Hoje em dia, a juventude, ela tem muito mais acesso. Tem a tecnologia, tem as comunidades, tem todas as informações muito mais fácil. Então, essa geração de gostar do livro físico, de sentir o cheiro, né? Porque a gente gosta de pegar, né? Sim. Pegar o material, sentir o cheiro do livro, é uma coisa que me completa, eu gosto muito disso. E eu vejo hoje a minha filha, por exemplo, ela tem 21 anos, mas ela só lê o digital, né? Não faz nem questão de pegar no livro físico, como é que vai mudando, né? E hoje a editora, ela caminha nos dois lados, né? Sim, nós buscamos equilibrar tanto o físico quanto o digital, mas o livro físico, ele nunca vai ser substituído. Não, né? Porque é muito gratificante você pegar um livro, fazer uma leitura de um livro físico dessa forma. E hoje, eu falo que o novo luxo não é você ter, não é você ostentar bens materiais, é você ostentar viagens e etc e tal. Hoje o novo luxo é você ter inteligência intelectual. É o luxo intelectual. Se você pega se você vê uma pessoa com um livro na mão, qual é a mensagem que ela está passando para você? Estudiosa, intelectual. Que é uma pessoa... importante. Que é uma pessoa que realmente está buscando uma evolução. Conhecimento para evoluir. Então, você percebe que em um ambiente que tem pessoas que estão ali com celular, em jogos, em redes sociais e tal, e tem uma pessoa com livro, ela começa a ser olhada de forma diferente já. Uhum. Entende? Então, o novo luxo hoje é o luxo intelectual. Não é você ter bem, carro, mansão e etc, não. Não adianta, de nada adianta se você tiver tudo isso, mas se você não tiver inteligência intelectual, se você não tiver realmente conhecimento, se você não tiver um conteúdo para sentar em uma mesa e conversar com a pessoa. Isso é muito verdade. Olha, agora você me fez lembrar, em certa ocasião eu estava no hospital, acompanhando a minha filha, e de repente, e eu sempre tenho um livro, né? Um livro na bolsa, um livro no carro, porque a oportunidade eu paro para ler, e estou completando ali a minha leitura. E as pessoas perguntavam, elas ficavam curiosas, olhando assim, que era a capa, perguntando sobre o livro, e é muito interessante isso, né, porque parece que é algo que daí eles não têm acesso, porque se é um link que eles podem clicar e já acessar, eles também têm. Sim. Agora o livro não, o livro está na sua mão, então para eu ter acesso a ele, eu vou ter que ir na livraria e comprar. Então, isso, e pegando esse gancho aqui do novo luxo, que é o luxo intelectual, nós temos uma novidade aí que em breve nós já iremos contar. Ficar para a próxima, essa não vai contar ficar agora. Vai ficar para a próxima. É algo que a gente está tentando criar já há algum tempo, baseado em estudos, baseado em pesquisas que já foram divulgadas e dados recentes agora do mercado editorial e também social, porque envolve os dois mercados, e vem uma novidade boa aí sobre o livro. Ai, já deixa a gente curiosa. Vem uma novidade boa aí. Eu sou uma pessoa que não lido muito bem com a curiosidade. Então vamos aqui, vamos revelar em primeira mão. Conta isso. Exclusividade. Nós estamos, amanhã eu tenho uma reunião em São Paulo, provavelmente
nós já estaremos dando start ao projeto. Então, os livros, a partir de agora, além da versão tamanho normal, já que nós estamos falando de luxo intelectual, por que não facilitar o acesso a eles e por que não facilitar a condução deles? Então, nós estamos planejando, já fizemos alguns esboços e provavelmente nós teremos os livros chaveiros para colocar nas bolsas das mulheres. Olha, que legal! Então, em breve, amanhã, nós teremos a reunião em São Paulo com a nosso sistema de impressão, a nossa produção, e nós vamos tentar moldar a melhor forma que fica o ajuste que pega no livro, na capa do livro, na lombada do livro, para ele ficar bem seguro e ficar algo acessível. Então, não vai precisar... E é um livro de verdade que a gente consegue ler. Livro de verdade. Então, esse livro pequeno. Aqui, nós vamos transformá-lo no livro pequeno que vai estar na bolsa, vai estar no bolso, sabe? Então, vai ser uma novidade que vai vir aí no mercado, quentíssima. E para quem não viu, agora no lançamento lá nos Estados Unidos, de uma marca famosa de bolsas, eles utilizaram a bolsa mais cara, mais nobre lá, era a que estava com chaveiro em livro, formato de livro. Que maravilha. Então é um novo luxo intelectual. Parabéns, eu acho que a gente só tem que te parabenizar realmente por essa trajetória e pelas inovações. É não parar mesmo, é um mercado que vai estar sempre expandindo, crescendo, e precisamos de pessoas que realmente vista a camisa e que queira dar continuidade a esse legado, né? Obrigada pela sua presença, e eu quero que você feche com a sua mensagem aí, para quem que você quer falar, se é para os jovens, se é para as leitoras, a palavra é toda sua. É isso aí, gratidão, quero agradecer imensamente pelo apoio que você tem nos dado, por abrir as suas portas para a editora também, então isso é muito importante, gratidão de verdade. E a minha mensagem final aqui hoje é principalmente para os jovens, porque se eu tivesse tido lá atrás as oportunidades que os jovens estão tendo hoje, com certeza, na mentalidade que eu tinha desde criança, que eu estabeleci aquilo inconscientemente, de buscar evoluir, só não sabia como, com certeza já teria sido antecipado esses passos que nós estamos dando hoje. Mas, claro, tudo é no tempo de Deus, então tinha um porquê de passar por todo aquele processo para poder lapidar e chegar aqui forjado para enfrentar as pancadas, né? Realmente as pancadas da vida. Mas eu quero deixar aqui um recado que é uma oportunidade que nós temos de deixar o nosso legado. Será que nós estamos realmente deixando algo para a humanidade, para a sociedade? Será que o que nós estamos fazendo hoje está alinhado com aquilo que Deus quer que nós façamos para deixar realmente algo concreto para as futuras gerações? Então, eu quero muito que os jovens façam essa pergunta, se façam essa pergunta e ajuste a rota. Sim. Nunca é tarde. Ajuste a rota, ainda dá tempo para começar a trilhar um futuro melhor. E se hoje fosse seu último dia de vida, você acha que o seu legado já estaria completo? Olha, eu acredito que com esse mais de 700 autores que nós já conseguimos impactar as vidas através dos projetos editoriais, eu creio que hoje nós já temos uma mensagem espalhada. Nós já temos um legado, mas que ainda está só no começo, ainda está só começando, como eu sempre falo. Mas eu acredito que hoje eu já estaria bem tranquilo, com o coração aquecido. Parabéns, né? Felicidades, e que realmente você tenha uma vida longa com muitos projetos, e a gente pensando que o conhecimento, a sabedoria, né, a escrita, elas são só sementes mesmo, sementes do bem.